Oi, gente. O ministro Flávio Dino tem sido muito firme ao utilizar medidas provocado, pelos processos que estão em sua mão para frear e bloquear o orçamento secreto. Eu vou mostrar essa reportagem, mas antes disso quero dizer o seguinte: não se surpreendam se o alvo da extrema-direita, do direitão corrupto chamado de Centrão, a partir de agora, for não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas se tornar principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, porque ele está prejudicando a capacidade deles de roubar dinheiro público. Então, vocês podem apostar que as críticas e os ataques virão. Vamos ver esse vídeo da CNN Brasil e comentar. Olhar mais um pouquinho nesse assunto, porque o ministro do STF, Flávio Dino, como a gente disse, barrou o trecho desse projeto aprovado pelo Congresso que poderia, de alguma maneira, reabrir o caminho para o orçamento secreto. A medida, como a gente trouxe, tem um caráter preventivo, já que o projeto ainda não foi sancionado pelo presidente Lula. Isabel Mega volta para cá para a gente entender cada detalhe, cada ponto aí desse quebra-cabeça, porque são vários pequenos detalhes, às vezes, que a gente acaba se perdendo nessa história toda. De fato, a Isabel Mega, eu queria saber, o ministro está atuando mesmo para sepultar, digamos assim, o orçamento secreto? É dessa maneira que a gente consegue entender? É essa a ideia, Renan. O ministro deu uma série de decisões via Supremo Tribunal Federal que atingem em cheio esse artifício do orçamento secreto que foi criado nos últimos anos pelo Congresso Nacional. São chamadas emendas de relator, aquelas emendas que não tinham qualquer tipo de transparência, você não conseguia seguir o caminho dessas emendas. E quando a gente fala de emendas, vamos falar o óbvio, é dinheiro público. Então, foram criadas várias regras para que você tenha um acompanhamento, um monitoramento da execução desse tipo de dinheiro. Por que essa nova decisão? O ministro está olhando para trás, são chamados restos a pagar. No jargão orçamentário, isso significa o seguinte: é dinheiro que estava colocado para essas emendas, reservado para essas emendas, empenhado, mas que não chegou a ser pago. Então, eles fizeram esse mapeamento no Congresso Nacional de que, pelo menos desde 2019, você tinha essa espécie de resquício que ficou para trás. E o Congresso Nacional está querendo catar moedinha por moedinha desse resquício. Qual foi a estratégia? Não é tão moedinha assim, não. É muita grana. E eles estão querendo fazer isso, para poder pegar o que sobrou para eles do que não foi bloqueado. Eles colocaram eles estão chamando de jabuti, Eles aprovaram essa medida, essa lei, para permitir a utilização desse dinheiro, e fugir dos bloqueios que o Flávio Dino já tinha determinado. Bem, o Flávio Dino considerou isso daí inconstitucional. Isso daí não passa. E antes mesmo que Lula vetasse, que Lula fizesse qualquer coisa, o Flávio Dino já se adiantou e disse: não pode. Não pode. E o Flávio Dino está acompanhando já há um bom tempo o orçamento secreto, porque é bom lembrar que Flávio Dino foi senador. Flávio Dino é uma pessoa que foi governador, foi senador. Flávio Dino conhece muito bem a administração pública e o uso do dinheiro público. E ele já alertava muito antes de ser ministro do Supremo de como o orçamento secreto era o caminho da corrupção. Agora eu quero dizer para o pessoal da extrema-direita: sabe quem é que de fato está combatendo corrupção no Brasil? Quem de fato está combatendo? Um indicado do Lula e uma pessoa que era de um partido comunista. Essa é a verdade. Sofram um pouco com essa verdade, porque os que vocês apoiam estão sendo encontrados com dinheiro vivo em casa, outro roubava joias e tinha funcionários fantasmas. E ensinou para a família toda ter funcionários fantasmas. Esses são os fatos. Vamos seguir. Colocou um dispositivo em um projeto de lei que tratava sobre outra coisa de muito interesse do governo, que era a redução de benefícios fiscais, taxação de bets, de fintechs, mas colocou um pontinho ali, o famoso jabuti, uma matéria totalmente estranha ao texto, que abraçava um pouco essa demanda dos parlamentares de olhar para trás e pegar de volta esse dinheiro que chegou a ser empenhado, mas não foi pago efetivamente das emendas de relator. Inclusive, é o projeto de lei que fez parte da tal da negociação do Jacques Wagner, para votar o projeto de lei, da dosimetria, Então, vocês lembram, Jacques Wagner disse: vocês podem votar o PL da dosimetria, mas vão votar
também aqui a questão do orçamento, tributar bets, fintechs e tal. E aí eles aproveitaram a votação das bets, fintechs e tal para colocar ali, né? Vamos tentar buscar ali o dinheiro do orçamento secreto. O Dino soube disso do projeto de lei e disse: não vai fazer isso não. RP9, ou mais conhecidas como orçamento secreto. Então a ideia é não deixar nada para trás mesmo. Diante dessa estratégia, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado, ele chega à mesa do presidente Lula para ser sancionado ou vetado com prazo até meados de janeiro, mas de olho, o ministro Flávio Dino já teve uma decisão prévia, porque foi provocado a fazer isso e, numa canetada, portanto, acaba suspendendo esse pagamento. Qual é o X da questão? A decisão dele ainda vai precisar ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já viu a apuração da Clarissa com um indicativo muito claro de que Dino deve ter apoio dos colegas para sepultar isso, mas o Supremo também está em recesso. No meio do caminho tem a sanção do presidente Lula, então fica uma espécie ali de ponto de interrogação sobre o que vai acontecer. Eu já posso adiantar algumas coisas que devem acontecer. Lula vai fazer um veto parcial. Ele não vai fazer um veto total, porque é do interesse do governo Lula taxar a fintech, taxar a bet, toda essa parte do texto, embora a taxação não seja no nível que eu gostaria, que eu imagino que vocês gostariam, é um avanço. E é dinheiro que ajuda o orçamento da União. Então, ele não vai, essa parte do texto ele não vai vetar. Ele vai vetar a parte do texto do Jabuti se for necessário. Porque se a atitude do Dino já bloquear isso daí, talvez nem seja. Mas isso é uma coisa a ser examinada. A decisão do Flávio Dino vai ao plenário. Eu acredito que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vão sustentar essa decisão do Dino, porque defender orçamento secreto é bastante impopular. Talvez só os bolsonaristas, né, sejam favoráveis a derrubar o veto. Acho difícil imaginar que outros sejam, mas isso nós vamos ter que acompanhar. Isso não dá para ter certeza, não dá para cravar. Vamos seguir. Em relação a isso, né? De certa forma, livra um pouco o Palácio do Planalto da responsabilidade de colocar o dedo nesse assunto, porque o assunto foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é mais um ano, e o segundo ano consecutivo, Renan, em que a gente tem essa transição de virada de ano com problemas relativos a essa relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal no quesito das emendas, né? Ano passado, também teve muita decisão do Dino no início do ano, que acabou gerando muito barulho, muito ruído na relação com o Congresso Nacional. Desde que o ministro chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele tem se debruçado muito sobre esse assunto das emendas. Foi dali que partiu todo um regramento novo que precisou ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque era um dinheiro público que o próprio cidadão, que quem está assistindo a gente, não tinha condições de saber como ia ser aplicado. Um dinheiro que corria livremente, sem qualquer tipo de critério, e são inúmeros casos que foram mapeados através da atividade jornalística, do mau uso dessas emendas. Não só mau uso, né? Corrupção e enfim. E o que ela está se referindo, que surgiu após o Flávio Dino, é que quando o Flávio Dino saiu bloqueando tudo e disse, olha, isso aqui tem que ter transparência, isso aqui tem que ter uma série de coisas, aí muita coisa começou a ser aprovada para garantir um pouco de transparência nisso, justamente porque eles não queriam abrir mão de acesso ao dinheiro, né? Aí acabaram, né, dizendo, se não vai ter para corrupção, tanto, pelo menos para a reeleição. E eles passaram a usar, porque esse dinheiro era usado tanto para corrupção quanto para reeleição. A parte da corrupção ficou mais difícil, com transparência e tal. Então eles deram, mas para reeleição, para usar nos currais eleitorais e tal, para isso eles ainda continuaram querendo. Então eles cederam na transparência e nas outras coisas por causa da pressão do Flávio Dino. E é por isso que o Flávio Dino hoje é o maior inimigo do Congresso inimigo do povo. Porque o Congresso inimigo do povo, e aí eu estou me referindo a toda a parte do Congresso que tem como grande objetivo roubalheira e concentração de poder e favorecimento dos amiguinhos, não é? Todo esse pessoal, fundamentalmente de direita e de extrema direita, e do direitão corrupto, todo esse pessoal, eles olham para Flávio Dino e dizem, esse ministro aí conhece
do que a gente faz, porque foi político, e é contra o que a gente faz. Está lutando contra a gente. Está atuando. Provocado, é verdade, por tentativas de utilização desses projetos de lei, mas está atuando com firmeza. E é realmente, das indicações do Lula, foi a indicação, eu já previa isso na época, que está trazendo mais resultados positivos. Das destinações indevidas, justamente porque esse orçamento tinha esse caráter de secreto. Você não conseguia seguir o dinheiro. Então, Dino adotou vários regramentos que foram sendo aplicados, mas tem dinheiro que ficou para trás e o Congresso Nacional, nessa onda de raspar qualquer moedinha, acabou viabilizando, portanto, uma brecha para que isso pudesse ser executado de alguma maneira. Então, é mais um capítulo de uma história que tem um potencial de treta muito grande, aquele alerta treta na relação entre os dois poderes, porque toda vez que o ministro Flávio Dino se coloca nesse assunto, a gente vê muita reação do Congresso Nacional, que tenta puxar para si também essa prerrogativa, alega que foi cumprindo as regras, mas você vê que sempre tem um jeitinho para tentar voltar atrás ali no que ficou para trás. Bora mergulhar mais. Pois é, mas o Flávio Dino está atento e não está deixando o jeitinho passar. Meus parabéns ao ministro Flávio Dino pela atuação brilhante nesse episódio, né? E você vê a importância de indicar uma pessoa do campo realmente de esquerda, uma pessoa realmente comprometida com dinheiro público, uma pessoa com trajetória que qualifica para o Supremo Tribunal Federal. E eu venho falando sobre isso. As indicações do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que você tem que ser uma pessoa com competência, com reputação ilibada, sem nenhum tipo de questionamento ético, com grande conhecimento jurídico. Esses são os pré-requisitos. Sem isso você não pode indicar. Mas eu não considero isso suficiente. Isso é o básico, você precisa ter isso. Mas o presidente do campo progressista, um presidente do campo que defende a classe trabalhadora, também tem que olhar para a trajetória da pessoa e ver se essa pessoa tem uma trajetória de defender os interesses do povo, os interesses da classe trabalhadora. Se tem compromisso com isso. Se tem um compromisso ético com isso. Porque tem gente que pode ter os outros pré-requisitos, mas não necessariamente tem esse compromisso todo. E isso daí gera dúvidas. Com o Flávio Dino, a gente não tem essas dúvidas. Percebe? A gente não tem. Ele pode errar, pode ter episódios que ele não seja perfeito? Pode. É ser humano. Todos nós erramos. Mas, no geral, na maioria dos casos, a tendência é ele defender os interesses da classe trabalhadora, é ele defender o dinheiro público, enfim. E isso significa que temos que estar atentos para defender e militar junto aos partidos políticos da nossa base aliada, da coligação de esquerda, para defender que as indicações ao Supremo tenham esse perfil. Tem os pré-requisitos, óbvio, mas que também sejam pessoas com a trajetória de defesa dos direitos do trabalhador, de conhecimento sobre os direitos do trabalhador, sobre conhecimento sobre o funcionamento da política, porque pessoas que tenham esse conhecimento, veja o caso do Flávio Dino e como ele conhece de política, são mais capazes de combater os problemas da política brasileira. No caso, esse problema seríssimo do orçamento secreto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso, como entrar no mestrado ou doutorado, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Todas as informações e links relevantes no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.